Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio da Indústria do Futuro, onde conversamos sobre inovações, tendências, desafios e oportunidades para deixar a indústria mais eficiente. Hoje estamos com um convidado muito ilustre, o Flávio Torres, meu parceiro de longa data, há mais de 10 anos, Head de Operações Global da Kraft Heinz, uma empresa de 26 bilhões de dólares de faturamento. Tive o privilégio de visitar a sede em Chicago, aprender bastante como construir esse supply chain do futuro. E, Flávio, você poderia fazer uma introdução, compartilhar um pouco da sua carreira, como você chegou até aqui e esses aprendizados aí de supply chain durante esses anos? Claro. Pô, muito prazer, Igor. Bom estar aqui com você. É sempre bom estar com você. Fazem alguns anos que a gente já se conhece, desde do início aí da E-System. Eu acompanho bastante a história de vocês. Bom, eu estou há um bom tempo na jornada aí em operações. Trabalhei aqui no Brasil por 25 anos na Ambev, sempre na área de operações, e fui para a Europa, quando a gente fez a integração com a SABMiller, lá atrás, em 2014, 15, por aí, e fiquei ali 3 anos, de novo, tendo um pouco mais de experiência em operações na área internacional, integrando as empresas, foi uma experiência bastante importante. E de lá para cá, dos últimos 6 anos, eu mudei um pouco essa história, fui para a Kraft Heinz, a trabalhar com a operação, né, supply chain integrado, end-to-end, uma experiência fantástica, uma empresa maravilhosa. Tenho aprendido bastante, temos desenvolvido bastante, mudado bastante, feito muita coisa bacana em supply na Kraft Heinz. Muito legal essa mudança. Conta um pouco como foi esse início ali do ponto de vista de supply chain, como estava no âmbito dos sistemas e como é que foi esse investimento em novos sistemas e posteriormente essa integração entre esses sistemas para você conseguir capturar mais valor da operação de supply chain. Vamos lá, Igor. Vamos fazer no passo a passo, né? Acho que fica mais fácil de entender. Esse negócio de operações, de supply chain, isso é um jogo de excelência operacional. Eu sou um fã de excelência operacional, sempre fui. E quando você fala em excelência, você está falando em fazer melhor, extrair novos patamares de produtividade. Então, isso é muito do problema que você quer resolver. Quando a gente estava ali na Kraft Heinz e a gente vinha montando um sistema de gestão, amadurecendo um sistema de gestão, trabalhando para integrar essa cadeia do início ao fim, a gente começou a entender que ciência de dados e integração de sistemas poderia ajudar a gente a acelerar as soluções do problema. Esse problema ele pode ser um problema de produtividade, esse problema pode ser um problema de custo, esse problema pode ser um problema de qualidade, né? Mas você tem que ter muito claro que tipo de problema que você quer resolver. Então, quando você embarca em tecnologia, você está embarcando para um novo patamar de produtividade. Você começa com o seu sistema de gestão, que você nunca vai abandonar, e traz a tecnologia como um enabler para acelerar os resultados. E foi isso que a gente fez. Quando a gente começou a trabalhar a ciência de dados de forma integrada, a gente começou a tomar decisões, melhores decisões, mais assertivas, antecipando problemas em alguns momentos, conseguindo enxergar as decisões que precisavam de ser tomadas. Mas isso só funciona se você tiver uma rotina bem estruturada. Né? Eu acho que a grande diferença entre implantar tecnologia e extrair valor de tecnologia é quando você usa essa tecnologia a favor da sua rotina, do seu dia a dia, com dados, ciência de dados. Isso na Kraft Heinz tem ajudado muito a gente. A gente integrou todo o processo da demanda à distribuição
de uma forma muito clara, onde a gente pode tomar decisões, antecipar decisões e fazer um ambiente muito mais produtivo, né? Controlar muito melhor o planejamento que a gente está fazendo, né? Executar esse planejamento de forma muito bem integrada. Tudo isso nasceu lá dentro da integração de sistemas e da aplicação de tecnologia, de inteligência por trás desses sistemas. Eu acredito que vale a pena um aprofundamento aqui nessa parte de integração de sistemas. Muitas empresas, todas as empresas que têm um certo nível, certo porte, têm um ERP. Então, é o primeiro sistema padrão. Outro sistema muito comum, conhecido, são os sistemas de planejamento de produção, sistemas de distribuição. Então, você começa a ter uma miríade de sistemas, planilhas sendo enviadas por e-mail. Como foi para Craft sair deste momento entre eu tenho vários sistemas bons, mas que funcionam em silos, para ter essa integração e isso parar na frente da pessoa que tem que tomar aquela decisão não só todo dia, mas dezenas, centenas de decisões por dia. Como é que saiu 2 silos e isso ficou disponível quase online ali para a pessoa que está lá tomando aquela decisão no dia a dia? Bom, foram alguns passos, Igor. Os passos, o primeiro passo mais importante era existiam sistemas. Nós tínhamos um sistema para demanda. Uma vez estabelecida a demanda, alimenta o planejamento da cadeia de suprimentos toda, então, materiais, planejamento fabril, todo o planejamento bem feito. E, a partir dali, uma execução de manufatura, ou seja, executar o que foi planejado e partir para um processo de distribuição e atender o cliente. Tínhamos sistemas para tudo. Planejamento executado. Planejamento ali, todo montado. A execução desse planejamento vive diariamente variações, problemas e decisões. Nós separamos um grupo, o grupo de planejamento, um grupo de execução e um grupo para pensar como fazer esse ciclo rodar. Então, todas as dificuldades de integração que vivíamos todo dia subia para esse grupo e esse grupo começava a pensar qual era a melhor forma de resolver esse problema. E a melhor forma de resolver esse problema, na nossa visão, foi integrando. Ou seja, todos esses sistemas, hoje, eles trabalham alimentados de forma integrada e vêm para uma rotina diária, onde a gente senta diante das telas, não para informação, mas para tomada de decisão, e essas telas começam, de forma clara, a trazer os processos de decisão. Então, se alguma coisa saiu diferente do planejado, qual deveria ser a rotina, olhando os dados de diferentes sistemas, que eu deveria tomar? Você pode fazer isso através do seu conhecimento, do conhecimento da tua equipe, ou você pode fazer isso desenvolvendo algoritmos que usam dados de diferentes sistemas para tomada de decisão. E a gente começou a criar os nossos próprios algoritmos, discutindo se eu tenho uma variação na produção desse específico SKU, qual seria o potencial problema que eu teria daqui 30 dias na minha cadeia, dado o meu planejamento. E aí as decisões começam a serem tomadas de forma antecipada. Integrar os sistemas e colocar inteligência no processo de decisão através de dados foi a grande sacada. Isso acelerou muito o nosso serviço, o nosso on-time. Isso melhorou muito a nossa relação com o cliente. Isso otimizou demais a nossa estrutura de capital empregado. Deu muito mais velocidade no processo de decisão. Diminuiu as rupturas que a gente vinha tendo por alterações de planejamento, etc. Então, tudo isso trouxe para a gente um sistema mais cadenciado. E hoje, a gente se reúne todo dia e começa do processo de planejamento e vai até o processo de distribuição, entendendo se todas as variáveis estão rodando. Eu acho que é uma
é uma forma diferente e inteligente de trabalhar com dados. Acho que essa integração faz toda a diferença. Com certeza. Não é de hoje, né, que temos aquela máxima que informação é o petróleo do futuro. Muitas empresas investiram em informação, mas não necessariamente essa informação está virando ação. E essa foi uma das grandes sacadas que eu vejo na operação da Craft. Toda informação disponível para visualização, ela tem que gerar uma sequência de ações que geram valor para o negócio. Isso. Aquela informação ela não está lá para a sua ciência, ela está lá para decidir. E se você não souber explicar muito bem como é que você decide com aquela informação, ela não deveria estar lá, porque ela só vira carga cognitiva. Vamos colocar da seguinte forma. Quando você fala de transformação digital, você tem que ter muito claro que problema que você quer resolver. Esse é um ponto muito claro, ou seja, é solução de problema. Porque a solução de problema traz a excelência operacional. E, na realidade, você está investindo em tecnologia para mudar o patamar de produtividade do teu negócio. Né? E a única coisa que você tem que ter em mente é que dados bem estruturados, inteligência de dados, ciência de dados, ajuda a acelerar esse processo. Tem um ponto aí, que é a capacitação das pessoas. As pessoas têm que mudar um pouco o jeito de trabalhar e têm que começar a ter essa curiosidade, né, de acessar dados e trabalhar dados. E hoje está muito mais fácil de fazer isso. As pessoas ainda associam tecnologia com altos investimentos. E não é verdade. Hoje existem formas de fazer já esses investimentos muito mais, assim, baratas, no sentido de que você pode colocar esse investimento, arriscar esse investimento para mudar o patamar. O custo-benefício disso se aproxima muito. E as pessoas têm aquela mentalidade ainda de que tem que colocar muita grana na frente para fazer isso. Alguma grana você sempre vai colocar, mas os benefícios de mudar de patamar são muito grandes. Mas tenha sempre claro, Igor, cara, que problema você quer resolver? Não é tecnologia por tecnologia, para sua informação, é para tomada de decisão e mudança de patamar. Acho que essa é a transformação digital que a tecnologia traz para a gente. Excelente, porque você já traz um ponto muito importante, se eu tenho um problema que eu quero resolver, provavelmente eu estou medindo esse problema. Então, mudar de patamar eu fiz uma mudança de processo, capacitei as pessoas, tecnologia, eu quero que esse indicador de A, ele vá para B. Se ele saiu de A para B, tive sucesso. Se ele saiu de A, foi quase para B. Mudei de patamar, mas ainda não conquistei aquele avanço que eu gostaria. Isso traz muito mais clareza dos investimentos. Lembro que você comentou que você almejava esse sistema e você buscou fornecedores externos. E o preço cobrado por esses fornecedores tradicionais era inviabilizante. Então, você decidiu montar um time interno, que é a alocação de pessoas, para fazer esse desenvolvimento. Como é que foi esse começo e como você conseguiu capturar esses primeiros sucessos para financiar a expansão do sistema? De novo, né? Eu tinha problemas de ruptura, eu tinha problemas de atendimento, nós tínhamos problemas estávamos com isso muito claro durante o período do Covid, isso ficou mais visível durante o período do Covid, com todas as rupturas na cadeia de suprimentos mundial. A gente sofreu bastante e ficou muito claro que a gente precisava de mudar de patamar. Que problema que eu quero resolver? A decisão de desenvolver interno ou de buscar externos, clientes, empresas, fornecedores, ela vai de empresa para empresa. No nosso caso, a gente já tinha uma base muito bem organizada de dados. Então, a gente já tinha vencido algumas etapas antes, que foram importantes para a gente. Então, nós decidimos criar um grupo que conhecia os processos, cada etapa do nosso processo, para que ele pudesse integrar esses dados que já existiam. Esse primeiro pulo já nos trouxe muito
muito retorno financeiro, inclusive. E nos encorajou a continuar. Quando a gente percebeu que o retorno ele vinha e que não era só o retorno financeiro, mas também a forma como a gente se conectava com os nossos clientes, a gente começou a entender que era um ciclo virtuoso e importante para a gente, de mudança de patamar. E aí a gente começou a colocar gradativamente dinheiro para poder desenvolver sistemas, integrar sistemas e botar inteligência de tomada de decisão. Sempre com um time planejando, um time executando diariamente aquele planejamento e alimentando o planejamento, e um time entendendo como integrar esses sistemas. E cada um fazendo a sua parte de uma forma mais clara. A gente derrubou alguns paradigmas grandes, do tipo a integração de manufatura com logística, né? Sempre ali mudando o planejamento de produção da fábrica, a gente colocou mais inteligência nisso. A forma como a gente trabalhava a cadeia de suprimentos, trazendo matéria-prima, embalagens, etc., também muito mais otimizada e muito mais conectada com suprimentos, com a área de compras. A forma como a gente distribuía ou redistribuía os nossos produtos, a gente carrega 30 mil caminhões aproximadamente por mês nos Estados Unidos. Então, a gente distribuir cada SKU em diferentes centros de distribuição, isso gera então, o planejamento, a execução e a integração de sistemas passou a ser fundamental, e a gente foi nessa linha. Agora, de novo, Igor, esquece um pouco a decisão interna ou externa. A melhor decisão é aquela que você pode pagar. Se você pode pagar porque você vai ter um benefício que te retorna, né, para cada dólar investido, te retorna 2, 3, 5, 10, 12, 20 vezes, depende aonde você tem, do capital disponível que você tem, do apetite que você tem, etc., para poder mudar esse patamar. E muda. Tecnologia, ciência de dados, chegou essa transformação digital para mudar o patamar. De novo, se você não sabe qual problema você quer resolver, se você não capacita as pessoas, se você não tem uma rotina bem estruturada dentro da sua empresa, a tecnologia provavelmente não vai gerar muito valor para você. Mas se você tem essas etapas sendo vencidas, a tecnologia acelera em muito. Você poderia compartilhar para a gente dar aí o impacto que essa mudança trouxe para a organização, do ponto de vista de SLA, ruptura, estoques ou até ganhos financeiros, para a gente trazer mais para o concreto do que isso mudou do ponto de vista geral na organização? Cara, vamos lá. Fatos, números. O nosso nível de serviço com os clientes subiu. O nosso on time in full subiu. Todas aqueles, nos Estados Unidos, um mercado maduro, se você não entrega, você leva um pênalti, paga uma multa, etc. Despencou. A gente começou a ter muito mais confiabilidade com o cliente, o que é importante pra caramba num processo de relação, de venda com o cliente. Capital empregado. Reduzimos dias de estoque. Nós reduzimos 3 dias de estoque desde que nós... Pré-Covid, pós-Covid, vamos tirar o pico, toda a bagunça do Covid, estamos muito melhor do que a gente era pré-Covid. Então, capital empregado. Perdas. Seja perdas porque a demanda foi mal estruturada, porque o planejamento de produção versus o estoque, inventário, excesso, etc., despencou. Muito. Mas caiu mais de 50%. Então, assim, ganhos em perdas, ganhos em capital empregado, serviço, on time in full, fine, penalties, né, que eram pagos, etc. Tudo isso com as grandes cadeias, tudo isso despencou. Mas não é que caiu 5, não são ganhos marginais, são ganhos expressivos. Né? E isso se traduz em eficiência operacional. Quando você vai para dentro do seu custo, para dentro da sua estrutura, para dentro do teu P&L, você começa a enxergar já
esse a gente começa a enxergar essa fortaleza. E aí vem aquela pergunta, né? Quer dizer, como é que você perpetua isso? Como é que você continua melhorando esse processo? Como você traz mais tecnologia para buscar um novo patamar? Então, essa curiosidade também, essa ambição de fazer melhor, traz um pouco do... Isso não é só um ganho, isso é um ganho que você muda de patamar e continua buscando, através da tecnologia, novos patamares. Para a gente foi muito. Eu diria para você que é uma operação autofinanciada, sabia? Quer dizer, o cara de operações, eu sou o head de operações, quando eu preciso de um investimento para iniciar essa jornada, e eu tenho certeza de que essa jornada é uma jornada que muda o patamar de produtividade, é uma questão só de tempo para esse dinheiro começar a voltar para o negócio. E volta. E volta de forma sustentável. Foi assim que a gente chegou lá. Essa parte do autofinanciável é fundamental. Eu sempre trago isso. Comece pequeno, comece rápido, tenha clareza nos resultados e vá financiando experimentos cada vez maiores. Vamos bem planejados, a maioria deveria funcionar, mas a gente vai ter um número razoável de experimentos que não funcionar. Esses que não funcionem, que sejam abortados rápido, né, para a gente evitar perder capital e tempo. E agora eu gostaria de aprofundar no como. Vou trazer aqui só alguns panoramas, né, para ver a eficiência que esse time da Craft chegou. No caso, são 30 mil caminhões por mês e há uma atualização das informações para a tomada de decisão das pessoas responsáveis por distribuição horária. Então, as pessoas que precisam dessa informação para decidir qual a rota, qual o contrato, qual transportadora, tem a atualização do sistema a cada hora para ter a melhor disponibilidade de informação para tomar as melhores decisões. Outras áreas têm frequências um pouco menores. Então, vamos pensar ali o time do SNOI, o pessoal de execução. Eles têm atualizações a cada 6 horas. E isso torna uma visualização de estoque, de projeção de estoque. Então, a gente não está falando só num sistema reativo, mas num sistema preventivo que olha 4 dias para frente, olha 12 dias para frente, qual é a possibilidade de eu ter uma ruptura e o que eu vou fazer hoje para evitar que essa ruptura daqui a 5, 6, 8 dias aconteça. Então, não digo parar, né, porque a gente tem que sempre estar olhando para o retrovisor, mas parar de operar olhando para trás e operar diariamente olhando para frente de uma maneira proativa. Foi isso que essa integração de dados trouxe, que trouxe tanta eficiência para a operação da Kraft Heinz. Flávio, como é que foi essa mudança de comportamento e de capacitação do time para aquelas reuniões, né, de diagnóstico pós-mortem? Então, nossa, semana passada a gente teve tantas rupturas, tanto agressão no OTIF, a gente deveria estar com 98, finalizamos a semana passada com 92, e fazer aquele diagnóstico do que aconteceu, tentando, né, de uma maneira proativa, melhorar os processos para que isso não aconteça para frente. E no caso, vocês conseguiram parar de operar olhando no retrovisor e olhar para frente. Como é que as pessoas lidaram com isso e como elas estão hoje em relação a como elas operavam no passado? É uma mudança de gestão. Então, a transformação ela nunca é fácil, tá? Mas eu acho que eu vou voltar e vou insistir numa tese única. Usando até o teu exemplo. Que problema que você quer resolver? A gente entendia que a nossa ruptura era maior do que a da indústria. Então, toda vez que você tem um indicador pior do que a média da indústria, você está perdendo, por definição. Se você tem um indicador melhor do que a média da indústria, você está no melhor quartil, então você está ganhando em relação à indústria.
E, cara, incomodar é se incomodar. Esse é o conceito de dono, né? Eu não aceito perder, eu não aceito estar fora, eu não aceito ser pior do que a média da indústria, e a nossa ruptura está lá. Quando a gente começou a entender que problema a gente queria resolver, ou seja, como é que a gente mata a ruptura? Olhando para frente, elimina a surpresa. Por que a gente está sempre nesse espaço de surpresa, etc, etc? E a gente começou a debater isso com esse grupo. Aí a gente começou a entender que a gente tinha que mudar um pouco o jeito de operar. Então, a primeira coisa foi, cara, isso aqui não dá, a gente tem que operar melhor. E aqui, porra, é uma empresa de donos e a gente vai fazer esse negócio acontecer, o que precisa. E quando a gente partiu para esse processo de, né, como é que eu enxergo o projeto, a ruptura, o time de novo, né, um time executando, planejando, um time executando e um time integrando dados e trazendo inteligência para tomar decisão, e começou a entender que isso era um problema e começou a mapear quando esse problema acontecia. Acontece porque falta material, acontece porque a fábrica não produz o que foi planejado, acontece porque o caminhão atrasa, aquela rota não funciona, etc, etc. E a gente começou a mapear e organizar isso. E, de novo, todo dia, dado na mão, vamos tomar decisão e vamos acabar com a ruptura. Esse é o problema que a gente quer resolver. E da ruptura a gente passou para as perdas, da perda a gente passou para utilização de caminhões, de utilização de caminhões para preço. E a gente foi com esse time cada vez trabalhando isso. E quando você começa a ter um time que enxerga o benefício da tomada de decisão, ou seja, quando você começa a colocar a decisão na mão das pessoas que estão executando, eles fazem parte da solução, eles engajam mais. Então, ali a gente começou a ter um engajamento e uma participação mais efetiva, porque você trabalha melhor, você trabalha de forma mais inteligente, né? E as pessoas gostam disso, se elas são parte da solução desse problema. Entendeu? Então, foi por aí que a gente começou a mudar. E, cara, fomos vendo os benefícios, fomos enxergando como o sistema estava operando melhor. E aí tem um ponto que é foda, porque gente boa, né? Para fazer isso, você tem que estar cercado de gente boa. Tem que ter pessoas ali liderando esse processo, fazendo a diferença, e ter um time de supply chain fantástico ali nos Estados Unidos, os caras com conhecimento profundo, né, de cada etapa, com uma sensação de que a gente quer resolver o problema de atendimento, a gente precisa mudar o patamar do atendimento. Não é normal ter ruptura, não é normal ter retorno, não é normal ter perdas, não é normal ter excesso de inventário. Isso não é normal. A gente sempre operou assim, não, mas operamos errado, precisamos de mudar. E todo esse change management, né, toda essa transformação de gestão foi acontecendo ali, forçando, executando, rotina, disciplina, e a gente mudou de patamar. E pagamos nossos investimentos. Estamos pagando passo a passo os nossos investimentos. A gente começa a ver muito mais estabilidade nesse processo, que nos ajuda a preparar para o próximo ciclo. É um pouco disso, Igor. É uma força de gestão muito grande, de dia a dia. A visita que eu fiz em Chicago foi bastante inspiradora nesse sentido. No caso, vocês fizeram isso com investimentos próprios e a nossa experiência na indústria mostra que é extremamente raro juntar todas essas competências em uma única organização. Então, tem competências de sistemas, tem competências de gestão, de conhecimento técnico de operação, e no mundo normal, né, se encontra isso em silos, né? Então, tem conhecimento técnico em consultores, a própria empresa tem um conhecimento técnico interno, mas não necessariamente tem tanta capacidade técnica para fazer essa integração de dados. E o que nós estamos vendo na E-Systems é que dá para fazer isso mais rápido e de uma maneira mais eficiente se a gente trabalhar em parcerias, mas parcerias que têm um custo-benefício excelente. Exato. Que é o sistema que se pague, né? Como é que você vê isso hoje, depois de ter construído? Eu sempre converso com você e você fala, o mundo supply chain caminha para lá, para integração de dados, foco em resolver problemas. Como é que você está vendo isso de uma maneira geral, além da Craft? Cara, não existe só uma forma de fazer. A gente fez assim nos Estados Unidos porque a gente reunia condições e um ambiente para fazer
dessa forma. Não necessariamente ele é o melhor ambiente. Então, agora nós estamos fazendo a mesma operação na Europa, de forma diferente. E o que eu começo a ver é que toda vez que essas oportunidades aparecem empresas atrás dessas oportunidades. E eu tenho falado isso para você, inclusive. Tem diversas empresas que começam a ocupar esse espaço e ajudar as grandes empresas a resolver esse problema. E te digo mais, de uma forma muito mais affordable, muito mais assim, custo-benefício muito melhor, e que não existia. Então, empresas como a tua, que traz a inteligência, a capacidade de gerar inteligência através dos dados e consegue trabalhar isso em parceria com empresas, isso é fantástico, porque você acelera o processo. Quem não tem essa capacitação que a Kraft Heinz tinha naquele momento nos Estados Unidos, pode investir por esse lado, que é o que a gente está fazendo na Europa. Quando os mercados são menores, que você tem que ali... tem menos caixa para colocar lá e tal, você precisa de achar alternativas viáveis. E o que eu gosto nesse modelo de tecnologia é que novas empresas começam a ocupar esse espaço de forma muito clara. E elas carregam menos custo fixo, elas são muito mais apropriadas e flexíveis para se adaptar ao cliente e trazem velocidade da implantação. Então, fazer de forma vertical ou desenvolver parceiros para fazer isso com você, cara, todos os dois parecem funcionar muito bem, a experiência que a gente está tendo agora entre Estados Unidos e Europa. E acho que ocupar esse espaço, Igor, é fundamental. É um espaço que tem um mercado grande, tem muito benefício dentro dessa integração de sistemas. Eu acho que muda o patamar de supply chain. As empresas vão perceber isso, vão aderir, vão entrar, algumas antes, outras depois, outras de forma reativa, já entendendo que estão perdendo espaço, mas vão entrar também. Então, a transformação digital ela entra para resolver um problema de mudança de patamar de produtividade em supply chain, e a hora que as empresas começam a mudar de patamar, as outras têm que ir também. Então, é um mercado que vai se expandindo. Inteligência de dados, integração de dados para tomada de decisão, para resolver os seus problemas, é o caminho. Fizemos isso. As empresas que venceram nos últimos 30 anos fizeram isso sem dados, sem inteligência de dados. As empresas que vão fazer isso nos próximos anos, não sei se 30, talvez não, porque as coisas mudam mais rápido, mas vão vencer. É um pouco dessa equação. E cada rede de operação tem que ter essa habilidade de mostrar para a empresa o custo-benefício disso. Mas não é só investir, é investir e gerar o retorno, mudar o patamar, né? Trazer os benefícios que esse investimento pode colocar. Então, para mim, isso ficou muito claro na nossa operação nos Estados Unidos, isso ficou muito claro para o que estamos fazendo agora na Europa, de forma diferente, sem ser vertical. E também está muito claro para mim na área de manufatura. O caminho é o mesmo. Não muda. Não muda de forma nenhuma. Como você muda o patamar de produtividade dentro de uma fábrica? Para reduzir custos, para melhorar a qualidade, para eliminar riscos, né? De novo, ciência de dados. Acelera o processo de tomada de decisão, antecipa problemas. É um pouco dessa história. E eu acho que, eu vejo você, nossa discussão sempre começou com um produto de demanda muito bem sucedido. Eu disse, tá bom, mas e o resto do fluxo? Como você, né, gera o valor do que a demanda perfeita está dizendo? De onde virá esse valor? Se você não integra e coloca inteligência para executar bem. Essa sua provocação foi doída e muito boa, porque a gente já tem quase aí 18 anos no mercado, né? E a nossa história foi sempre para construir produtos. Produtos muito bons, produtos que mudam de patamar vamos colocar, o cenário que a gente contribui. Só que o ponto que você trouxe foi: e como é que você garante que esse resultado vai ser apropriado em toda a cadeia
para dar resultado na ponta, onde realmente vai mudar o P&L. E isso realmente me pegou, porque na hora que a gente pega ali previsão de demanda, você pode ter a melhor previsão de demanda do mundo. É basicamente uma bola de cristal do futuro, mas se a empresa não tiver uma S&OP excelente para tomar as melhores decisões em cima daquela informação, você acaba, através dos ruídos de decisões, você dissipa esse valor que poderia ter um impacto tão grande na organização. E foi isso que eu fiquei impressionado lá em Chicago. Por quê? Porque o sistema é integrado. Então, dá para entender, essa variação, eu gosto muito como você traz, né? O trabalho de evitar surpresas. Então, essa surpresa veio porque a gente teve um problema de projeção de demanda. Essa surpresa veio porque o fornecedor furou com a gente e aí eu não tenho um estoque, um insumo para conseguir produzir. Ou essa surpresa veio porque foi uma compra completamente fora de linha, outlier, deste cliente, que era realmente imprevisível, e agora a gente tem que ver como é que vai atender, como é que a gente vai priorizar. Então, essa integração dos sistemas é que permitiu essa visibilidade, porque muitas empresas que estão ali na ponta, já fazendo esse trabalho de dados, têm os dados, mas no fim esses dados não estão disponíveis para você tomar as melhores decisões. Ou eles estão perdidos em dezenas, centenas de visualizações, e na hora que você precisa, basicamente, você nem lembra onde ela está. Ou estão perdidos na falta de rotina e disciplina das empresas. As coisas têm que andar juntas. A tecnologia, por si só, por mais que ela esteja bem estruturada e traga inteligência, se você não tiver um momento de rotina para poder tomar decisões, resolver problemas de forma disciplinada e organizada, e isso não mudou, as coisas não funcionam. Essa experiência também a gente tem. Toda vez que você embarca tecnologia em plantas ou em supply chain com baixo nível de maturidade, fica mais difícil. As pessoas têm mais dificuldade de entender porque elas não trabalham o processo de forma organizada, o processo de solução de problema. Então, gestão e tecnologia andam juntas. Andam juntas. Não dá para... Tecnologia não substitui gestão. Vai substituir um dia. Mas hoje você ainda tem essa dobradinha, ainda é importante. E o que eu vou te falar aqui talvez seja polêmico, mas eu acho que é importante ser colocado, que é o seguinte: eu acho que a tecnologia que vai vencer é uma tecnologia mais flexível, ou seja, a sua plataforma ela é integrada, ela se alimenta de dados de diferentes sistemas. Eu acho que esse caminho é um caminho bom. O segundo é, tecnologia no tempo, ela fica mais barata, o preço cai. Então é o seguinte, um dos grandes motivos, e essa é a polêmica, que talvez a gente tenha atrasos na transformação digital da indústria brasileira, é o custo de fazer isso. Ou seja, como você enxerga, coloca a grana e enxerga o retorno disso. E esse preço, cara, ficando menor, e essa flexibilidade das plataformas chegando, eu acho que isso encoraja mais, eu acho que isso traz mais força para pessoas que têm a função que eu tenho como head de operações, buscar esse novo patamar. Então, assim, isso também é uma coisa que empresas como a tua e outras que estão surgindo por aí vão ocupar esse espaço. É um espaço de trazer isso para uma realidade da indústria brasileira, da média indústria brasileira, que tem um custo de capital alto, etc., né, para tomar o risco de colocar gestão e tecnologia para um novo patamar. Eu acho que isso vai acontecer. Esse mercado ele vai acelerar nessa direção. Esse foi o maior impacto da sua provocação. Por quê? Porque um bom produto, por definição, ele tem que ter uma proposta clara de problema que ele vai resolver e uma tese clara de para quem ele vai resolver. Então, bons produtos, eles são especialistas nos problemas que eles resolvem. E o que você está trazendo, que foi a grande reflexão, no fim,
produtos que eles se propõem a serem tão flexíveis, tipo, eles acabam não funcionando. Só que aí tem outra abordagem, que são as plataformas, que você falou. Então, assim, as plataformas, elas têm uma proposta muito mais flexível. Porque elas somam produtos, elas puxam dados de diferentes produtos para tomar decisão. Isso, e além disso, é o que a plataforma ela tem a capacidade de se adaptar ao momento de maturidade do cliente, o que o produto não tem. O produto ele é nichado para resolver um problema. Se ele ficar se adaptando, ele vira um Frankenstein e aí ele para de funcionar. É verdade. Já uma plataforma, ela sendo leve, um cliente que tem um nível de maturidade mais cedo, mais incipiente, que não tem os processos tão claros, como é que essa tecnologia vai ajudar a organizar ela? Melhores processos, melhores rotinas. Já estou com uma rotina. Então como é que a gente traz ali dados para tomada de decisão? Como é que você evolui isso para automação? Então, é uma jornada. A plataforma, ela permite o cliente a participar de uma jornada que o produto não. E essa plataforma, como você trouxe, eu gosto muito desse termo, né? É importante buscar plataformas agnósticas, porque você pode colocar diferentes produtos para suportar essa plataforma. Produtos de multinacionais, produtos nacionais, produtos próprios, desenvolvidos internamente, mas esta plataforma agnóstica que conecta tudo é o que vai suportar a mudança de patamar. Então, esse ponto que você trouxe foi um ponto que mudou o rumo da proposta de soluções da E-Systems, né, que a gente vinha sucessivamente criando produtos e agora a gente está focando em plataformas que integram nossos produtos e produtos de diferentes empresas também para ajudar essa mudança de patamar. Empresas de tecnologia que se conectam com clientes para resolver os problemas e as dores dos clientes ficam, porque elas passam a ser parte da solução do problema do cliente. Empresas de tecnologia que trazem produto puro, esse produto pode ou não dar resultado naquela tecnologia, então você não sabe se você fica. O nível de utilização do teu produto pode variar muito, porque ele não está integrado e gerando valor na cadeia. A plataforma ajuda você a trabalhar isso. Então, assim, na minha visão, se você perguntasse para mim, onde você vê o sucesso do que foi feito dentro dessa integração, é exatamente o conceito de usar os dados de diferentes sistemas e construir inteligência para tomada de decisão, para resolver os nossos problemas. Capacitar as pessoas para tomarem essas decisões. Então, o problema que você quer resolver é a capacitação das pessoas, uma plataforma aberta, trazendo os dados de forma estruturada e gerando valor com esses dados. Não tem muita diferença entre você tomar dados através do seu conhecimento com um espaço pequeno, ou que é o espaço que você ocupa, ou tomar decisões através de dados e inteligência de dados. Cara, é diferente. É muito diferente. Você tem muito mais oportunidades, muito mais visualizações, muito mais saídas para resolver um problema. Então, eu acho que vai ser por aí. O caminho que eu tenho enxergado, da forma como a gente vê na Kraft Heinz, da forma como eu tenho visto indústrias, eu tenho acompanhado, porque eu também, é aquela história, né? Vamos lá, fica olhando só para o que você está fazendo, não. Olha para o que os outros estão fazendo, vai lá, aprende, copia, muda, traz para a sua realidade. Então, eu tenho visto muitas empresas trabalhando nessa direção e forçando essa linha. De novo, problema que você quer resolver, capacitar teu time para isso, construir tecnologia aberta, flexível, que vai ajudar você a evoluir nessa jornada. Esse é o caminho que eu tenho visto. Aprofundamos bastante no como, e eu gostaria aqui de entrar no mérito da sustentabilidade dos sistemas. Essa plataforma tem custos, seja uma plataforma construída internamente, seja uma plataforma com terceiros, e um dos pontos que eu achei mais interessante nessa visita que eu fiz a Chicago, a Kraft, é como vocês criaram um sistema de autofinanciamento. Então, qual o problema que
eu quero resolver, a gente já entrou nesse método várias vezes aqui, mas também quanto esse problema custa e como através do uso da plataforma, no caso de vocês criaram um sistema de priorização de redução de risco, né? Usando a plataforma reduzimos o risco. Reduzimos o risco, isso tem um ganho financeiro para a companhia. E aí vocês criaram um sistema que pega uma fração dessa redução de risco, transforma num valor monetário para automaticamente financiar a própria plataforma. Foi um dos pontos que eu entendi como mais interessantes. Por quê? Porque o tempo vai passando e sempre temos aquela missão de reduzir custos. E se não tiver clareza como esse sistema, que agora já está apropriado, faz parte do status quo, essa rotina, né? Ficou tão bom, tão integrado, faz parte da rotina, ninguém nem lembra como era operar sem o sistema. Mas por que quem está pagando tudo isso por essa plataforma? E aí este múltiplo traz muita clareza de, se a gente voltar para pré-plataforma, ó quanto dinheiro a gente vai deixar na mesa, ó como as perdas vão voltar. Então, como é que está funcionando isso lá, desse processo de funding, que é um dos pontos mais importantes de uma pessoa executiva? Pensa da seguinte forma, se você tem um algoritmo que eu quero crescer 2% a receita, eu quero ir reto com o meu custo da inflação, ou seja, o CFO tem essas métricas de 1, 2, 3, 5, 10 anos setado. A primeira pergunta que vem quando você olha para os teus números é o seguinte, cara, eu estou preparado para isso? E, cara, é muito difícil você dizer, continuar fazendo igual. Você precisa fazer melhor. Você precisa de evoluir, você precisa de mudar de patamar. Senão você não gera os benefícios que estão programados, ou seja, que você está projetando como algoritmos da empresa para longo prazo. Então vamos lá. Simples como isso. Se eu quero gerar 1, 2, 3, 4% de savings no meu custo por ano, e eu preciso desse savings para diminuir o impacto da inflação que está vindo, ou para poder liberar dinheiro para investir no crescimento, qualquer que seja a razão, o problema que você quer resolver, você precisa dos 2, 3, 4% nos próximos 5 anos. A máquina, como ela está, entrega? A resposta é não. O que eu preciso mudar nessa máquina para entregar? Parte disso vai vir da gestão da rotina. Vamos chamar de crescimento orgânico. Você está ali todo dia fazendo um pouquinho melhor, porque você está colocando disciplina. Tá? Mas parte disso vai vir de grandes coisas que você tem para fazer. Essas grandes coisas podem vir de um footprint bem feito. Essas grandes coisas podem vir de uma grande oportunidade de reengenharia de produto que foi pensada. Ou essas grandes coisas podem vir de tecnologia, onde você muda o patamar do crescimento orgânico. E você tem que ter esses projetos e esses processos bem organizados para poder ir implementando isso ao longo dos anos. E tem investimento para isso. Mas quando você coloca o investimento mostrando que é para poder gerar os 4%, 3%, 5% de benefício no seu custo, e aquilo vai para a meta, você começa a ter uma equação já projetada a dizer, eu tenho uma projeção de investimento e uma projeção de retorno. E toda vez que você embarca nisso, Igor, isso é importante para caramba, isso não é trivial, você embarca para gerar o retorno. Não tem ninguém te financiando. Você está pegando um investimento que vai trazer aqueles 4% daqui 2, 3 anos para a empresa. Ok? E as coisas pequenas continuam no sistema de gestão. A somatória desse gestão mais rupturas, tecnologia, deveriam te dar um bom caminho para esses 4%, 5%, 6% que você está projetando que vai dar. Tem um risco. Tem. Sempre vai ter um risco. Mas é ali que você organiza a estrutura.
Nosso trabalho se eu quero dar 4%, 5% ao ano, eu preciso de criar mecanismos para fazer isso. Só no orgânico, melhorando os KPIs, melhorando a gestão e tal, tem uma bela grana, sempre vai ter. Mas as grandes sacadas, as grandes mudanças de patamar precisam de algum investimento para fazer. Então, escolha bem esses investimentos. Nós escolhemos tecnologia, transformação digital, porque a gente entende que ajuda a resolver as principais dores que nós temos. E essas dores, que são dores de ruptura, que são dores de custos, que são dores de produtividade, tem muita grana na mesa. Sempre tem, dado o tamanho da empresa. Então, a gente começa nesse processo de custo-benefício. Sempre foi assim, né? Quer dizer, você precisa de investir para mudar de patamar. Mas tenha certeza que você está fazendo o investimento certo. Saiba o que você está fazendo. Então, tem uma coisa de conhecimento, de liderança, de atitude, de gestão, de organização, combinada aí para fazer a tecnologia funcionar. Não sei se eu expliquei bem para você de uma forma clara, mas você está projetando. Você precisa de dar 1, 2, 3 bilhões em 5 anos de custo, de retorno. Como? O que tu vai fazer? Olha para o teu time e diz, e agora? Essas são as projeções para os próximos 5 anos, 2 bilhões. E aí? Fazendo o que a gente está fazendo, a gente entrega? Não. Entrega só um pedaço. E o outro? De onde vem? O que a gente vai trazer? E essas coisas que estão chegando, mudam de patamar. Quando eu falei para você no começo, cai 50% as perdas. 50%? Como é que você tira 50% de perdas organicamente ali, melhorando o que... É difícil, leva tempo. Tem 2 coisas que as empresas, que você precisa para fazer isso, e normalmente as empresas não gostam. Um chama tempo e o outro paciência. As empresas não têm nem tempo nem paciência, elas querem o retorno rápido. Mas essa, sustentabilidade, saber que aquilo é um plano, que aquilo é um plano de longo prazo, que você precisa de ir vencendo essas etapas, construindo, building blocks, é fundamental. E o retorno vem. Se o retorno não vier, para. É isso, é muita clareza. Qual é a expectativa desse retorno vir? Mas, ao mesmo tempo, existem, como você trouxe, ações estruturantes. Por exemplo, organizar dados. Organizar dados não traz retorno imediato, mas sem dados organizados, você simplesmente não entra no jogo. Os ganhos que vocês conseguiram capturar, vamos trazer assim, né? Foi utilizando a transformação digital tradicional, que é o que a gente já vem falando há 10 anos no mercado, organizar dados, visualizações, priorizações, e agora entrou no jogo um ângulo novo, que é essa inteligência artificial regenerativa, ChatGPT, agentes. Então, como é que está sendo essa abertura dessa nova frente na Kraft Heinz, com essas competências novas que, vamos colocar assim, é novo para todo mundo, né? E é novo para a gente também. Eu acho que o que vai mudar, e aí é uma opinião pessoal minha, o que vai mudar nessa história toda é que todo o processo que ainda depende um pouco de alguém para tomar decisão, ele já vem com um nível de assertividade muito claro, dizendo o seguinte, essa é a decisão que precisa ser tomada. Isso é uma coisa. A outra, olhando por outro ângulo, é que naquele negócio de capacitação de pessoas ajuda muito, talvez eu acho que isso também vai acontecer, é que você consegue colocar o teu problema numa linguagem simples para ser tratado lá dentro. Então, você pergunta através de uma pergunta simples de um operador de processo, de um planejador, de qualquer... O que eu preciso fazer para poder evitar esse tipo de problema? Que é uma pergunta simples que qualquer pessoa pode fazer. Você ter um retorno de dados estruturados, dizendo, você deve fazer isso, 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 passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e a chance de sucesso é enorme. Eu acho que isso vai chegar, de alguma forma. Algumas empresas vão fazer isso melhor do que outras e vão oferecer esse serviço para embarcar em soluções. Mas, de novo, embarcar em plataformas,
abertas, que têm muita clareza em que tipo de problema elas querem resolver. E, de novo, não é só para sua informação, você não está fazendo perguntas para sua informação, você está tentando ter uma saída inteligente de dados para tomar uma decisão final, ou que alguém que seja inteligência artificial tome essa decisão, capacidade computacional, tome essa decisão por você de forma assertiva. Eu acho que esse é um próximo passo. E, de novo, vai mudar de patamar. Vai trazer um outro patamar de produtividade. Vai trazer o que hoje você chama de custo que eu não gostaria de pagar para servir, amanhã talvez não seja mais custo para servir, seja um diferencial competitivo para atender teu cliente. Tudo isso vai acontecer de uma forma muito mais acelerada. De novo, quem não embarcou em tecnologia ainda, com a gestão entendendo claro, vai ficar só abrindo gap contra a indústria, vai ter mais problema, vai ficar menos competitivo, vai tomar mais pressão para entregar resultado e não sabe o como. Então, esse é um dilema aí, é uma coisa para cada head de operação pensar em como começar a acelerar esses processos de forma inteligente dentro da sua indústria. Cada um do seu jeito, cada um do teu tamanho, né? Então, mas tem que ir. Eu acho que o que não tem o que discutir tem que começar. Porque se você não começar, como é que você vai desenvolver as competências para tirar mais valor dessa iniciativa? Eu vejo muita gente falando assim, isso eu já tenho, isso eu já tenho, isso eu já tenho. Você não tem, cara. Você tem dados. Você não tem ciência de dados. Acho que todo mundo está um pouco perdido nesse... eu tenho muitos dados, eu já tenho sistemas, eu já tenho dados, etc. E começa a colocar isso na tela para ficar olhando e tal, mas aquilo é meio estático. Você não tem ciência de dados, você ainda não criou aquele modelo de usar os dados para resolver os seus problemas, tomar as decisões e avançar na produtividade, nos ganhos, na excelência operacional. Acho que esse segundo ponto as pessoas ainda estão um pouco para trás, entendeu? A indústria está um pouco para trás. E eu tenho falado muito, às vezes eu digo, o cara, não, mas isso aí eu tenho. Então me mostra como é que você faz. Aí o cara, ele para para a sua informação. Mas, tudo bem, mas isso não traz o benefício que essa tecnologia deveria trazer. O benefício é alguém está tomando uma decisão imediata em função dessa clareza de dados, dessa inteligência de dados que está subindo, então você está fazendo alguma coisa melhor, por definição. Você está indo no sentido da excelência operacional. Então, essa segunda etapa é muito importante no jogo. É isso mesmo. É o que se vê muito no mercado, eu tenho tudo isso, mas eu atualizo uma vez por mês, eu atualizo uma vez por semana, para olhar e fazer diagnóstico dos problemas que eu tive no passado. Em vez de estar utilizando isso para tomar decisão online e modificando o futuro possível para capturar o valor. Velocidade, assertividade, resolver problema. Acho que é por aí. Um dos pontos que você trouxe foi... isso vai acontecer, de um operador, uma pessoa de planejamento fazer uma pergunta, como é que eu evito isso? Como é que eu estou com esse tipo de desafio, qual é o melhor caminho? Algo que a gente está criando agora na nossa agente é a inteligência coletiva. Então, pensando numa organização de dezenas de milhares de pessoas como a Craft, dá para claramente, e no nível de informação que vocês têm, claramente mapear as melhores decisões. Essas pessoas tomam decisões mais eficientes. Aí qual é o próximo passo? Que hoje os agentes ainda estão muito passivos. E a nossa visão é que os agentes eles serão muito mais propositivos. E já tem informação para isso. Se eu tenho essa causalidade, como eu volto isso para a pessoa que ela não tem esse conhecimento, sugerir para ela, você poderia seguir esse caminho que você vai conseguir um resultado melhor. Eu vejo da seguinte forma, de uma forma bem simples. Quem não está fazendo nada e escuta você falando se assusta. E deveria se assustar mesmo, porque o gap só aumenta. Eu acho que embarcar numa jornada de tecnologia, ela vai no passo a passo. Eu acho que se você tem sistemas, integre esses sistemas. Se você tem esses sistemas integrados, suba ele para uma plataforma de tomada de decisão, de solução de problemas.
Se você tem uma plataforma de tomada de solução de, de solução de problemas e tomada de decisões, pô, busque inteligência artificial para melhorar esse processo. Então, eu acho que isso é uma jornada, né? Normalmente, as pessoas, quando projetam muito o fim, elas se perdem na jornada. E aí não extrai o valor. Então, à medida que você vai amadurecendo a tua gestão, o teu sistema de gestão, o uso da tecnologia, a tomada de decisão, você vai transformando as pessoas vão absorvendo mais essa forma de trabalho, você vai colocando mais, você vai continuar ganhando mais. Esse é o conceito da sustentabilidade, né? Dá sempre para fazer melhor, né? Sempre tem que ter gente boa pensando em como fazer melhor. Então tem sempre o time que está operando o dia a dia, tem sempre o time que está pensando como é que a gente vai operar amanhã. Então, pouco dessa história que você está contando, ela é real, mas ela só vai acontecendo à medida que você vai crescendo em direção a isso. A não ser que isso vire um produto comoditizado, que todo mundo usa, como virou o smartphone, por exemplo. Você tem um pulo de tecnologia muito grande. Então, assim, mas na indústria, acho difícil. Eu acho que vai ser um pouco mais nesse passo a passo. Então, eu sempre encorajo o meu time na direção de evoluir na utilização de tecnologia. Eu falo isso muito lá. Eu falo, pô, eu quero ser... Se a E-System é uma fornecedora da Kraft Heinz, eu quero que a E-System sofra com a Kraft Heinz. Eu quero que a vida da Kraft Heinz seja um inferno, da E-System seja um inferno, porque eu quero extrair o máximo desse momento de tecnologia que eu estou tendo para poder dar o próximo passo, me preparar, ter maturidade para dar o próximo passo. Eu vejo mais nessa linha mais simples, assim, step by step. Eu sei como é que é. Você extrai até o último bit dos fornecedores. Mas eu acredito que ajuda também a evoluir, tendo clientes como a E-Systems tem, globais, que têm acesso a fornecedores de qualquer parte do mundo, traz essa competição, porque a gente tem que estar competindo contra os principais fornecedores do mundo. E por que os nossos clientes estão escolhendo a gente? Então, traz esse desafio próprio para a gente também sempre estar buscando ser melhor, servir o cliente melhor, entender os desafios do cliente, que são desafios diferentes para cada cliente e para os mesmos clientes desafios diferentes no tempo, para gerar o maior impacto possível. Flávio, quero agradecer muito essa oportunidade. Prazer estar aqui, cara. Com certeza foi uma aula para as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu aprendi muito, que a gente tem essa visualização de jornada, entendendo onde cada passo, cada momento que você está na sua empresa vai tornar o próximo passo muito mais assertivo. E como o time da Kraft fez, evite dar grandes saltos, porque isso toma muito risco e reduz as chances de sucesso. Dê o passo necessário para você mudar de fase e capitalize, né? Dê retorno. Porque esse retorno vai financiar os próximos passos. Flávio, se você pudesse olhar para trás e repensar, né, o que você fez e olhando neste âmbito brasileiro de um capital caro, empresas que ainda estão em um nível de maturidade diferente da competitividade industrial que você lida majoritariamente nos Estados Unidos. O que você aconselha para o líder brasileiro mudar esse patamar que nas últimas décadas a gente só tem diminuído a penetração da indústria no PIB e a gente tem esse problema de produtividade que assim é patente, a nossa produtividade não aumenta no tempo. E a gente tem uma oportunidade incrível, tanto a transformação digital como a inteligência artificial, de uma maneira pagável, né? Como é que você vê que a gente faz esse mix para a gente mudar o patamar na indústria brasileira? Eu sei que é um pedido muito grande, mas eu admiro muito você. Não, cara, vamos lá. Eu tenho uma visão até um pouquinho mais diferente da indústria brasileira. Eu sou um fã da indústria brasileira. Eu acho que operar no Brasil, no ambiente Brasil, o cara tem que ser muito bom, cara. Entendeu? O cara ele lida com diferentes perspectivas e mudanças e riscos, né, custo de capital e tal. Então, ele tem que ser muito bom para sobreviver no tempo. Moeda, né? Assim,
Legislação. Tudo. Você tem muita coisa ali que ele não controla. Então, o que o cara se torna especialista? Como ele tem um ambiente que ele não controla muito ácido, muito complicado, ele se torna muito bom no que ele controla. Então, eu acho que a indústria brasileira, ela tem o profissional da indústria brasileira tem essa característica. Eu trabalho com profissionais no mundo inteiro, trabalho com brasileiros lá fora também, e vejo isso muito claro, sabe? Que são caras preparados para a guerra, né? Assim, para a batalha dura. Eu gosto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a transformação digital, ela é o próximo patamar de produtividade. O Brasil tem um sistema de gestão, de uma forma geral, muito bem estruturado nas médias e grandes empresas brasileiras. Tá? E se a gente achar na equação aí de custo-benefício a forma de fazer esse próximo passo de transformação digital e trazer um novo nível de produtividade, isso vai ajudar muito a indústria brasileira. E o que eu gosto em empresas como a sua, e aí eu não faço propaganda, porque eu também tenho empresas que eu investi, é criar esse ambiente que viabilize isso. Porque hoje é uma relação de custo. O investimento inicial não é tão encorajador. Empresas como a sua, empresas como outras que estão vindo aí, tal, elas ocupam esse espaço para viabilizar esse investimento inicial, que é tirar essa inércia do sistema e começar a trabalhar ciência de dados e tal. Empresas maiores têm mais capacidade de investir, já estão fazendo. Empresas de médio porte talvez não estejam fazendo como deveriam. E é uma oportunidade. Então, quando você abre esse mercado e começa a tirar esses grandes custos iniciais, né, vai lá, cara, testa, é bom para você, eu acho que isso vai começando a movimentar a indústria. Então, você tem empresas como a tua, tem esse papel, e caras que operam na posição que eu estou no Brasil hoje também tem o papel de fomentar essas empresas, porque através delas é que você vai conseguir gerar um custo-benefício melhor para dar os primeiros passos. E depois de dar os primeiros passos, né, aí você não para mais, porque você vai vendo a produtividade subir. Eu acho que, cara, de novo, alguns vão fazer, outros vão esperar, outros vão ficar em processo de negação, e o gap vai só abrindo. E aí o sistema, de uma forma geral, foi assim com a automação industrial, né? As coisas vão acontecendo dessa forma na indústria. Mas a indústria brasileira, com o peso que tem de Brasil, com os riscos que tem, eu acho que ela é assim, a indústria certa para se fazer um novo patamar de produtividade, para buscar um novo patamar de produtividade. Tem muito para tirar ali. Cara, tem muito para tirar nos Estados Unidos, na Europa, tem muito para tirar aqui também na América do Sul, em todos os lugares. A gente está experimentando muito pouco da transformação digital até agora. E o pouco já mostra ser promissor. Então, eu acho que é uma jornada, cara, mundial, tá? E acho que vai pegar o Brasil também. E o brasileiro tem, sabe, o engenheiro brasileiro, as indústrias brasileiras, eles têm essa curiosidade, essa capacitação, temos boas escolas, boas formações, boas empresas, tem muitos centros de tecnologia sendo desenvolvidos e fomentados no Brasil. Eu acho que isso vai vir. Acho que não para. Você nasceu em um centro de tecnologia aqui em Campinas. Isso vai continuar acontecendo. E empresas grandes como a minha e como outras têm um papel muito importante de fazer isso acontecer, de fomentar essas novas tecnologias e essas novas empresas. Eu vejo do ponto de vista da liderança, né? Foi assim que eu te conheci. É encontrar essa pessoa com uma boa formação, curiosa dentro da organização, e meio que eleger essa pessoa como, beleza, você vai ser o ponto focal desse início de mudança, achar um parceiro que viabilize, né, uma startup que viabilize esse investimento inicial que seja ali possível para começar, e comece.
né? Para de procrastinar. A minha carreira na Brahma começou assim há 30 anos atrás. Eu era mais curioso, eu queria começar a fazer diferente. Aqueles processos de programação e planejamento de manutenção obsoletos já não serviam mais, eu já queria aprender. Nessa curiosidade, que foi que eu fui fazendo a diferença. Então, assim, eu acho que isso é real. Tá vindo uma geração aí diferente que vai fazer isso acontecer. O que você trouxe também é que a velocidade dos tempos muda, né? O que era 10 anos está virando 3, o que era 3 está virando meses. Enfim. Então, o gap que antigamente você tinha que sanar com melhoria de processo, treinamento, aí começou a mudar com automação, e aí isso ficou mais rápido, depois com digitalização, e daqui a pouco vai ser com inteligência artificial que outro patamar. E aí quem ficar para trás vai ficar bem mais para trás. Né? Perde competitividade. Então, queria finalizar. Muito obrigado por você ter chegado até aqui conosco. Desejo que você tenha aprendido bastante. Agradeço também ao Flávio e continue conosco na Indústria do Futuro e acompanhe nossos próximos episódios. Se inscreva no canal. Um abraço. Obrigado, gente. Grande abraço para todos.